dando continuidade à minha história, para ficar claro aqui para todos os ouvintes, a minha embarcação no direito veio através de um investimento longo e árduo no âmbito profissional e empresarial. Trabalhei com importação de cabelo humano durante muitos anos e numa operação nacional da Receita Federal, minhas mercadorias vieram a perder por um canal cinza, não só a minha, como todos os importadores do meu produto naquela época, e por não ter um conhecimento e um relacionamento e networking no âmbito do direito, eu acabei obtendo uma perda financeira gigantesca. E a partir daí, fui adentrar no direito propriamente dito, né? Comecei a trabalhar num grupo empresarial forte no Brasil do direito, ingressei no curso de direito, e a partir daí fui entender um pouquinho da área tributária, que foi a mesma que me deixou em maus lençóis. E a partir daí desenvolvi um forte relacionamento, busquei muito adquirir conhecimento, e para mim não tem limites. A aquisição de relacionamento, não importa o lugar, eu procuro sempre trazer isso, porque para mim isso tem um valor agregado muito grande, porque o poder da venda está ligado ao networking. Então eu sempre invisto e nunca vou parar de fazer isso. Total. Porém, é óbvio que a minha história agregada de vocês traz valor. Sozinho ninguém faz nada, né? A águia precisa andar com águia. E por isso que ao conhecer o Eliel também, além do Dr. Carlos, que me sinto muito honrado de ser sócio dele, ter parceria com o Dr. Bruno e também com o Eliel, me sinto honrado duplamente, porque apesar de tão jovem, eu costumo dizer assim, para os jovens aí, para todos os ouvintes que já assistiram Suits, que é um seriado americano, do direito americano, é bem interessante. Eu costumo dizer que o Eliel, aqueles dois principais protagonistas, que é o Harvey e o Mike Ross, ele costuma, em uma só pessoa, em um só advogado, apesar de jovem, resumir aquelas duas qualificações em uma só pessoa. Então eu acho isso fantástico, e nós vivenciamos isso no dia a dia, em reuniões, né, através de poucas palavras, mas ele traduz complexidade em simplicidade, e muitas vezes isso a gente consegue obter êxitos, né, em negócios. Mas então, eu queria ouvir um pouquinho, Eliel, eu queria que você conte um pouquinho da sua história, apesar de você estar apenas com 27 anos de idade, e tem uma história muito bacana. Eu desde muito novo, né, eu sempre, desde os 15, 16 anos, eu já sabia que eu iria cursar direito, né, minha família é da área, então e sempre tive um interesse muito por política também, então assim, o direito sempre foi muito linkado já na minha cabeça. E falando em tragédia, o Léo me lembrou um pouco do que eu vivi na minha trajetória dentro do direito, que entrei na faculdade muito novo, com 16 anos, formei com 20 para 21 também, até lembra um pouco sua trajetória. E no ano que eu iria formar, e no ano também que eu ingressei no Tribunal de Justiça, eu perdi minha mãe, eu tive o falecimento dela nesse ano. Então, assim, é engraçado como essas cases de sucesso sempre tem alguma coisa ali que mexe com a gente. E diante da tragédia, a gente tem duas escolhas: ou se vitimizar, ou voltar mais forte. Então, minha escolha diante dessa tragédia, e em um momento que eu tive que ser muito forte, porque meus avós, o Dr. David, que é o sócio fundador do escritório, perdeu uma filha, eu perdi minha mãe, eu tive que ser forte no momento que eu não poderia ser. Então eu tive duas escolhas naquele momento: prosseguir com a minha carreira, né, focar, extrair força, né, confiar em Deus acima de tudo. Acho que sem Ele nada disso teria acontecido na minha vida, eu não estaria tão jovem onde estou, não que esteja em lugar algum, mas me considero um jovem de sucesso hoje, com apenas 27 anos. E diante dessa situação eu consegui formar, né, tive que formar com mandado de segurança, porque ainda não tinha completado as matérias da faculdade e precisava tomar posse no Tribunal de Justiça, então eu tive que entrar com mandado de segurança. Por incrível que pareça, ainda tive outro percalço nesse caminho, que o juiz de primeiro grau indeferiu minha liminar, falando em sua decisão, inclusive, que a morte da minha mãe não era motivo suficiente para me ausentar das provas da faculdade. Então ainda tive que entrar com agravo de instrumento, consegui reformar essa decisão, consegui formar para mim conseguir tomar posse. No tribunal fiz carreira por 6 anos, né? Trabalhei como assessor de juiz, posteriormente fui assessor na corregedoria, também fui assessor na presidência e fui assessor desembargador também em Câmara Civil.
e fiquei em 2021 cedido à CNJ, período de 90 dias, que também trouxe uma experiência incrível. Após isso, eu tive o convite pelo meu avô, que é o sócio fundador do escritório, conheci o Bruno nesse meio tempo também, o Dr. Bruno, e tive o convite para optimizar o escritório, né? Juntar ali a experiência e o nome dele com a modernidade hoje que a gente tem que utilizar, tem que saber vender, tem que saber empreender hoje, qualquer escritório de advocacia, né? Senão você fica para trás, né? Então, assim, aceitei o convite, pedi exoneração do tribunal, aceitei o convite do meu avô, como diretor jurídico, ou como diretor executivo. O Bruno é nosso diretor jurídico, e hoje estamos aí trabalhando, né? Eu e o Bruno já temos, em pouco tempo, algumas ações de sucesso, alguns bons honorários, e isso me motiva a cada dia, né? É um pouco da minha história. Chegamos no camarote, é nosso parceiro. Pois é. Olha aqui, olha a régua. E o melhor Olha a de régua tudo, onde está. Tá bom. não somente a carreira jurídica, né? Nós temos negócios. Através desse relacionamento, geramos outros negócios que não estão necessariamente ligados, não é isso? Léo, isso é importantíssimo. As pessoas têm que ter ideia que a advocacia, hoje, a questão técnica, teórica, ela é importantíssima. Mas tão ou mais importante, eu diria, Carlos, que ela, é você saber negociar. Porque nós vendemos o quê, Carlos? Nossos honorários. O cliente senta à nossa mesa, qual que é o convencimento? A persuasão de uma venda, para ele assinar. Então, se você não tiver técnicas de negociação, se você não tiver linkado nessa situação, você não vende o seu produto. A advocacia é um produto jurídico, sim, mas não deixa de ser um produto. E é o seguinte, todos têm que ser vendedores, têm que aprender a vender, né? Às vezes eu contrato um profissional, ele é técnico. Falo assim, o técnico paga até X. Sim. Aquela questão. Agora, um vendedor, quando eu completo vendedor com técnico, aí eu já vejo, olha, eu não sei se ele vai ficar muito tempo, porque ele vai crescer, ele vai voar. Perfeito, né? Vai, é fantástico aqui. Está ligado ao objetivo do nosso programa. Mas tirando um pouquinho, aqui eu fico vendo assim, hoje a mudança de comportamento, né? Eu estou vendo do lado de cá dois advogados um pouco mais velhos, dois advogados mais novos. E aí eu estou querendo saber um pouquinho. Você falou de cabelo, você importava cabelo, não é? Essa questão tal. Quando você falou cabelo, aí o Bruno já passou a mão assim e tal. E eu fiquei vendo, gente, mas gasta-se muito tempo, porque isso também é para a gente entender, cara, como é que é uma situação. Eu gasto tempo médio, né? Umas 2 horas. 5 minutos para secar, 5 no secador e mais 5 no laque. É a média. O doutor otimizou um pouco, ele faz com menos tempo, faz com 10. O meu é 30 segundos, só passa assim e tal e já sai. Tal. Fecha a câmera nele, muito bem. É porque eu sou o rosto bonito do programa, eu preciso entender. Que é? Mas, gente, isso aí aqui vai ser... a gente vai falar de negócio, de network, e nós vamos falar, com certeza, aí de histórias engraçadas, né? Eu tenho uma história da minha vida que, quando eu vim para cá, para Goiânia, eu comecei a advogar em Rio Verde. Cidade menor é bem mais difícil. E aí eu pedi para uma pessoa até do Tribunal de Contas, que era um amigo nosso da cidade, poder me arrumar uma colocação para ter um valor para vir trabalhar aqui. E aí ele ligou para um empresário, e o empresário pediu para eu ir lá, acabei sendo comprador da empresa. Queria ser advogado da empresa, falei assim, advogado não tem vaga, mas se você quiser ser comprador, na hora. E isso foi muito bom para mim, mas foi excelente, porque eu fiquei 1 ano e meio fazendo compras para uma consultora e foi só abrindo portas, né? Fui conhecendo muita gente, então eu tinha que comprar 20 pneus para tratores. Conhecia, fazia orçamento e ficava amigo dos tratores. Ia comprar cimento. E isso me deu, o que eu fiz? Fiz um networking, né? Fui fazendo um relacionamento, chegou no momento de sair. Eu acreditei que eu ia ter alguns clientes nessa área, não foi tão sucesso assim, mas porque uma coisa é você estar com a caneta da compra, né? Outra coisa é você estar pedindo alguma coisa. Mas isso foi muito bom, abriu muito. Então eu digo que a gente trabalhar, criar laços, criar relacionamentos,
é o que essa moçada precisa, sabe? Eu Exato. acho que não só moçada, tem muita gente hoje aí, meia idade, meio empresário, querendo aumentar a sua capacidade, mas não tira 2 horas aí do dia para fazer uns telefonema, para visitar alguém, visitar um cliente antigo. Isso é muito importante, sabe? E esse Muito. é o objetivo do nosso programa, é justamente gerar essa integração. Essa é a nossa meta, fazer com que os ouvintes, fazer com que todos que tenham o privilégio de ouvir as pessoas que aqui estarão, entendam que o que alavancou a carreira profissional desses empresários ou empresárias, nós vamos ter empresárias aqui que com 4 anos de business, ela já tem 190 franquias. 4 anos apenas, 1 ano de business, já tem mais de 30 franquias. Eu quero saber, eu quero aprender com ela, como ela conseguiu isso aí, Palmir. Isso aí é uma história muito bacana. Essa semana vamos já receber aqui um empresário voltado para a área de comunicação, que também vai trazer uma vasta experiência e network para nós, que foi construída através de network, não somente como empresário do ramo de comunicação, mas através de negócios paralelos, que é o que nós fazemos, né? Temos muitos negócios paralelos, além do direito propriamente dito. Nós intermediamos várias conexões e necessidades. Situações, né, Léo? Não é isso? Essa semana nós tivemos, né, com um parceiro nosso, que a gente está desenvolvendo um negócio relacionado à inteligência artificial. Será um dos nossos convidados aqui. Ele é um odontólogo, só que empresário. Hoje todos podem empreender e devem empreender. Estando na clínica dele, uma clínica reconhecida em Goiânia, ele falou: Bruno, na execução técnica, contratei os melhores, hoje estou à frente da gestão da clínica, estou em outras várias frentes de negócio e vendas de coisas que não tem absolutamente nada a ver. A exemplo da tecnologia de informação que nós estamos criando em conjunto. Então todos podem empreender. Sabe como eu conheci ele? Num evento, num jantar de negócios. Nós precisamos quebrar esse tabu, esse paradigma que existe, principalmente como cultural em Goiás, de não falar dos seus negócios, de não abrir as suas dores. E esses eventos é justamente, o objetivo é isso, todos se abrirem, conectar. O que você tem de solução? Qual é a minha necessidade? E foi nesse sentido que a gente... O virador, né? Exatamente. Muito bem, gente. Está finalizando mais um bloco. Papo muito bacana. Vamos lá. Intervalo.